Boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar nosso livro de Geografia na página 92 a 96 e depois vamos fazer atividade para casa a 136. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho de extrativismo. O trabalho de extrativismo é a coleta, a caça, a pesca, a extração do que existe na natureza. É chamado de extrativismo. Então, quando eu retiro alguma coisa da natureza, ele recebe o nome de extrativismo. Aí vamos iniciar aí na página 92, só essa parte aqui onde está escrito, ó, o trabalho do extrativismo. Essa aqui de cima a gente já fez como trabalho, que é para o dia 10/9, ok? Na outra semana, para ser mandado foto para a tia. Aí, vamos aí, extrativismo vegetal. Nas florestas e matas pratica-se o extrativismo vegetal, isto é, o aproveitamento da vegetação para extração de madeira, sementes, folhas e frutos. Um exemplo de extrativismo vegetal é o cultivo do babaçu. O babaçu é uma palmeira, dela se aproveita as folhas, o caule, o palmito e o coco, usado para fazer o óleo de babaçu. A gente já ouviu, né, o óleo de babaçu? Então, é através dessa palmeira que é retirada aí esse óleo para fazer. As folhas são utilizadas para fazer chapéus, esteiras, cestos e para cobrir casas e cabanas. O caule é empregado nas construções. O palmito é usado como alimento, ó. Então, nós temos aí no extrativismo vegetal, que é a retirada dos vegetais. Na floresta existe o vegetal, isto é, o aproveitamento da vegetação. Então, o extrativismo vegetal é o aproveitamento dessa vegetação. Aí, o exemplo do vegetal é o cultivo de babaçu, que a gente consegue tirar várias coisas dele, como a madeira, a folha, o coco, né? Então, vamos lá. O aproveitamento muito intenso dessa palmeira está causando a retirada de muitas árvores. Essa exploração modifica a paisagem e pode provocar extinção dessas espécies. Então, veja só, quando a gente tem uma retirada muito grande na natureza de certo determinados vegetal, como é o caso da palmeira de babaçu, aí acontece essa paisagem ela vai se modificando e algumas espécies, alguns animais que vivem nessa localidade, que se alimentam até mesmo do coquinho do babaçu, começa a entrar em extinção, porque quando a gente retira sem plantar novamente, há uma retirada muito grande na floresta de diversas árvores e não é posto outro no lugar para crescer, há outros animais, outros seres que quando depende de um determinado vegetal ou até mesmo de um outro animal, quando começa a sair essa saída rápida assim, sem haver outro, acaba entrando alguma espécie em extinção, alguma espécie vai ficar em sofrimento. Então, algumas espécies de animais, por essa retirada aí muito grande da palmeira do babaçu, vai se sentir prejudicada. Aí na página 93, o extravismo animal. A caça e a pesca são atividades extrativas. Essas atividades causam extinção, isto é, o desaparecimento de muitos animais, principalmente porque a maior parte deles é feita sem controle. A caça é praticada para o consumo de carne, para evitar que os animais ataquem as criações domésticas, por representarem perigo. Para controlar a quantidade de animais que nascem e se reproduzem, muitos animais são caçados para que sua pele seja vendida às indústrias do luxo, para a confecção de objetos pessoais, como casacos, bolsas, sapatos, luvas, além de artigos de decoração, como tapetes e forros de móveis, entre outros.
Os animais silvestres também têm sido capturados em caças feitas por esporte e comprados por colecionadores para serem criados em suas casas. Essas pessoas arrancam os dentes e as garras dos bichos para torná-los inofensivos. Então, outro perigo é essa questão do extrativismo animal, porque algumas espécies estão entrando de extinção por conta dessa caça descontrolada. Vamos imaginar que eu moro numa região na zona rural, no campo, e que nessa zona rural tem uma mata. E nessa mata tem vários tipos de onça. Então, eu tenho um sítio próximo a essa mata. Aí eu crio galinha, porco. Só que essa onça tá saindo da mata porque não tem tendo tanto alimento e tá vindo no meu quintal comer os meus bichos, que é domésticos, como o porco, a galinha. Então eu começo a fazer o quê? A caçar esse animal para poder não prejudicar o meu cultivo. Mas isso é certo? Não, porque daqui a uns dias, esse animal que está indo no meu galinheiro comer as galinhas vai sumir do mapa. Então não vai ter mais a onça. E é um bichinho, assim, ele é perigoso, mas que ele só está indo atrás de um outro alimento para se alimentar, né? Porque nisso que falta, porque ele se alimentava de outras espécies, só que nisso que vai desmatando as matas, acabando, ele fica sem opção, então ele tem que ir aonde ele consegue ter alimento. E outros fazem como a gente está vendo ali, ó, o filhote da tartaruga. É o macaco prego de peito amarelo. Então, esse macaco prego são retiradas a pele dele na confecção muitas das vezes de bolsa, tapetes ou enfeites. Então, também é outra questão que está acabando com as espécies e muitas estão entrando em extinção. Aí, virando a página, a pesca é uma atividade extrativista realizada nos rios, nos lagos e no mar. Há muitas pessoas que trabalham nessa atividade. Os peixes obtidos na pesca são vendidos para o consumo das pessoas ou para as indústrias. A pesca industrial é feita por grandes companhias que utilizam navios especializados e barcos bem equipados. A pesca também é feita por pescadores que trabalham por conta própria. Eles usam redes pequenas, chamadas tarrafas, que carregam em canoas e jangadas. A pesca de arrastão é feita no mar com grandes redes. Um grupo de pescadores é dono da rede e o resultado da venda do pescado é dividido entre eles. Então a gente tem várias aí, ó, imagens de pessoas pescando. As pessoas também praticam a criação de peixes em lugares especiais, como lagoas, represas, tanques e açudes. Essas atividades é chamada de piscicultura. Então, as atividades que são, no caso de peixes criados aí, em lagoas, açudes, assim, porque eles já colocam os filhotes, já separam. Então, ali eles vão criar esses peixes para o consumo. Então, é chamado de piscicultura. Seguindo aí, na página 96, o trabalho de caça e pesca é uma atividade extrativa? Sim, não, por quê? Responda aí. 2. A criação de animais silvestres é uma atividade ilegal, isto é, que não pode ser praticada. Artigo 32 da Lei Federal 9605/98 é considerado crime praticar auto de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, mutilar é o que significa aí? Retirar uma parte do corpo. E exóticos, animal que não é nativo do país ou da região onde habita. Por exemplo, eu pegar uma espécie de um pássaro que é nativo da África ou da Europa para lá e trazer para ele para cá e ele se adaptar ao nosso clima, ao nosso estilo aqui. Isso é um animal exótico. Se você soubesse que alguém maltrata
animais domésticos ou que cria algum animal silvestre legal em casa, o que você faria? Responda aí para mim. 3. A pesca comercial é praticada no lugar onde você mora? Onde? No mar, em um rio, lago, lagoa ou represa. A pesca é pesca comercial, ou seja, aquela pesca que é pega o peixe para vender, para comercializar ele. É praticada no lugar onde a gente mora? Você acha que é? Se for, sim, e aonde? Ok? Por hoje é só. A gente agora vai passar para o nosso livro de história. E um beijo, até daqui a pouco com a aulinha de história, ok?